DiretaCast, o podcast da Venda Direta. Sejam bem-vindos ao novo episódio do DiretaCast. Marcela Quiroga aqui, pronta para contar muita coisa boa para vocês. E vou fazer uma coisa que meu marido fala e eu sempre esqueço. Hoje eu vou fazer. Marido, presta atenção. Vou convidar todo mundo a seguir o canal, a deixar aqui o curtir, a se inscrever no DiretaCast, que é o podcast da Venda Direta. Fiz direitinho, hein? E tô feliz porque eu tô com duas parceiras de vida que eu vou apresentar dignamente. Mas são duas parceiras da época lá atrás, onde eu atuei no atendimento da Natura. E tive a honra e o prazer de atuar com duas feras. Eu tinha 4 coordenadoras e 2 estão aqui, que eram meus grandes alicerces. Então, Michele e Andréia. Tô muito feliz de estar com vocês aqui. E hoje, essas duas feras, elas estão em outros voos, elas voaram muito. Vão contar para vocês. Presta atenção, porque tem café nesse bule. Elas, cada uma, nas suas trajetórias, passaram por várias jornadas. Andréia teve a oportunidade de, antes da Natura, trabalhou no B2W. Então, olha como tem história aqui. B2W, Natura, CIA, Banco Will, Pets... Luxótica. E Michele. Michele é a Bambambam da Essilor Luxótica, diretora. E ela também teve uma jornada linda. Começou lá atrás, na venda direta, vendendo purificador de água. Na época, era Brastemp, depois... Não, purificador de água da Brastemp. E a Brastemp é uma das marcas da Whirlpool. Da Whirlpool. E Natura, depois de Natura saiu, foi voar. Ela entrou com os 2 pés numa empresa italiana, que de italiana ela é mundial, né? Exatamente, Má. Primeiro de tudo, super obrigado, uma alegria muito grande estar aqui com você, estar aqui com o teu público. É um prazer, Marcela é uma mentora muito querida, uma amiga muito preciosa, aquele presente que Deus dá para o nosso coração. E vinda do mundo corporativo, a gente falava sobre isso, né? A gente fala muito de relações e como essas relações perduram e vão além do mundo corporativo, né? Bom, prazer, eu hoje faço parte do grupo Essilor Luxótica, sou diretora de franquias, acho que muita gente fica perguntando quem é Essilor Luxótica. Essilor Luxótica é a Ray-Ban, é a Oakley, é a Vogue, é a Persol. Bom, a gente tem um portfólio de armações de mais de 30 marcas, mas também é a Varilux, também é a Kodak, é a Crisal. Então, a gente também está ali, nós somos pioneiros nesse mercado de cuidados óticos. Então, a gente está também para as armações, também para os solares, também para as lentes oftálmicas. Então, esse é o universo. E como eu estou no varejo, né? A gente está ali, eu sou responsável por todas as franquias de Óticas Carol, de Gran Vision e de Sunglass Hut. Mas também a gente tem no mercado brasileiro ainda as lojas da Ray-Ban, as lojas da Oakley e as lojas da Solar. Bandeira nova que surgiu agora em 2025. Um prazer estar aqui com você, Má. Ai, que delícia. Muitíssimo obrigada, Mi. Tô muito feliz. Que bom, eu que tô mais feliz ainda. Espetáculo! Ó, presta atenção que esse trio aqui vai arrebentar. Dé, conta também. Boa tarde, né? Uma alegria estar aqui com vocês nesse momento para falar um pouquinho de pessoas, de relacionamento, de venda direta. Má, obrigada pelo convite. Eu acabei de dizer que, para mim, você é uma referência no assunto que você domina, que é a venda direta, a questão das relações. E essa sua energia é incrível, é uma alegria estar sempre aqui com você. Obrigada pelo convite para falar desse tema que a gente é apaixonada, né? Que é relacionamento, pessoas que geram e movimentam todo o mercado. Bom, falando um pouquinho da minha experiência, eu tenho 28 anos de atendimento, de experiência, de relacionamento com o cliente. Naveguei em várias empresas, em vários segmentos diferentes, o que me norteou ter uma visão de mercado, né, e de visão de diversos consumidores. Então, trabalhei na B2W, em varejo eletrônico, trabalhei na Natura com essas maravilhosas, que foi incrível a jornada. Também trabalhei
na Luxótica com a Michelle um período, depois eu fui para a CIA, né, a Pets, Banco Will, e agora estou na Atlas Tecnologia como diretora de CX, que também é uma alegria estar nesse universo. E assim, a gente começou de baixo, né? A gente começou como atendente, a gente tem empatia por todos os níveis e principalmente paixão pelo relacionamento, pelas pessoas. Acho que é isso que nos move e é isso que faz a gente brilhar o olho, acordar todo dia. E é uma alegria falar disso, que é o que a gente vive todo dia. Nossa, e falando de energia, tem muita energia aqui. E aí, para começar essa história, pera lá, mas é um podcast da Venda Direta e a Michelle tá trabalhando com a linha de óculos, lentes. A Deia trabalhando com startup, foi para a área financeira, bancos, e agora tá trabalhando com startup de tecnologia. Pera lá, o que a Marcela tá fazendo essa miscelânea? Porque o fio condutor, que pode ser muito interessante para todos nós, é porque todas trabalham com gente. O fio condutor que nos conectou foi atendimento, foi cuidar de pessoas, cuidar de um ponto muito importante que é o pós-venda, ter essa preocupação muito grande com como é que entra toda essa expectativa de clientes, essa expectativa por realizar um sonho, ou um sonho por um serviço, ou um sonho por um produto, e isso se transforma depois numa frustração quando liga para um contact center. Para a nossa época, liga para o nosso... Na época nossa era Activity ou era... Action Line. Action Line, olha isso. Eu fui gestora da Natura, pus a minha mesa lá dentro do espaço da Action Line. Nossa, foi uma experiência incrível. Fui entender o que era aquele universo. Gente, vocês já ouviram? Como é que é o universo 70 centímetros, que é a baia de um atendimento? Eu fui entender aquilo, fui entender o que era aquele leitor de telas, e que a pessoa fala assim, só um minuto, só um momento, e eu falava assim, só um momento, ela vai fazer o quê da vida? Ela está se interessando por uma solução pela dor de alguém. É esse o nosso tema. E para falar desse tema também, eu preciso contar que a gente tem também um parceiro aqui no DiretaCast que também se interessa pelo tema de cuidar de pessoas, que é a BVD, Associação Brasileira de Empresas da Venda Direta, super parceira aqui do canal. Então, a BVD também cuida das pessoas que transitam em todo esse meio, em todo esse segmento da venda direta. Obrigada, BVD. E hoje, a gente falando sobre isso, acho que é o fio condutor que interessa a todo mundo que assiste a Venda Direta, o podcast, é entender como é que a gente cria diferenciais, como é que a gente cria, dentro desse universo todo, a gente cria o nosso jeito de cuidar de pessoas, e o atendimento é responsável por alimentar essa expectativa, superar essa expectativa e, às vezes, por uma tela de computador, uma tela de celular, ou por um atendimento de primeiro nível, segundo nível. Então, antes da gente falar de agora, eu queria falar lá atrás como era louco esse mundo da gente entender de expectativas em 70 centímetros, num primeiro e num segundo nível, que vocês me ensinaram. Elas eram coordenadoras do meu time e me ensinaram muito sobre ensinar pessoas a captar quem está procurando um saque, o que ela tem de necessidade. Queria que vocês contassem um pouquinho. Alguém para procurar um atendimento não é uma coisa já agradável. Procurar um atendimento, quem é empreendedor, pensa sempre na parte assim, o meu produto é incrível, o meu produto é o máximo, a Deia trabalha hoje numa startup de tecnologia, o meu produto tem que ter o input, o output, isso, aquilo, IA, né? E como é que é depois esse lado do entender a pessoa quando ela não é satisfeita na sua essência, na sua expectativa? Como é captar isso? Acho que a gente tem um grande desafio, né, Má? Eu entro nessa jornada em 98, né? Foi ali logo no início. E as primeiras coisas que eu aprendi era que primeiro escuta, desarma e escuta quem está do outro lado, né? E ao longo desses anos, na minha jornada, esse grande ponto de você saber que do outro lado tem um ser humano,
que partindo de uma necessidade, que pode ou não ser um problema, mas ele tem uma necessidade que o fez procurá-lo. De alguma forma, por qualquer um dos milhares de canais que nós temos hoje em dia. Lá nos primórdios era só o telefone, hein? E o e-mail ali. E aí a gente vê que tem um ser humano precisando. E você tem, assim como tudo que a gente vai acompanhando nesse mundo, vai evoluindo. E a jornada desse cliente, ele também vai evoluindo, né? Do cliente, do consumidor. Ela vem evoluindo ano contra ano. E a gente foi tendo que entender como que essa expectativa foi evoluindo. Uma coisa que não evolui, que é continua sendo um ser humano seu interlocutor. Seja o ser humano que está atendendo a necessidade, ou seja, o consumidor que está vindo ali. Ele continua sendo ser humano. Isso não mudou. Agora, o que mudou foi o meio pelo qual ele traz a demanda dele e também e a necessidade dele. O que lá atrás era uma necessidade e uma expectativa, hoje já não é mais. E isso é mutável com uma velocidade absurda. Então, faz com que todas as nossas empresas e todo esse ecossistema esteja preparado para atender essa nova expectativa. Que hoje a gente falava, né, antes, sobre velocidade. A velocidade com a qual nós nos posicionamos, com a qual nós atendemos aquela demanda, seja a resolutividade de um problema ou simplesmente uma informação, mas ele traz ali. E eu acho que o grande boom que você tem nas organizações é quando você entende que se eu faço parte de uma jornada que ela está conectada, e a gente fala há alguns anos atrás sobre conexões, ela está conectada nesse todo da companhia, você entrega um resultado muito superior do que o consumidor está esperando. Porque ele não comprou, e a gente almoçamos juntas, gente, tricotamos muito aqui, foi uma delícia. Então, toda essa jornada que a gente no passado, a gente falava de nichos, né, Deia? De como que a gente está ali, peraí, agora é um todo, eu tenho uma relação. E aí a gente vai além, qual é o propósito, o que a gente tem? Então tem muita coisa conectada, mas ela parte de uma mesma base. Um ser humano interagindo com outro ser humano. E as IAs, elas vêm colaborar com muitos dados. Porque antes, imagina, vamos lá, nos primórdios do atendimento, era papelzinho, gente. Era quem começou lá atrás, 98, 96, 97, a gente tinha um fichário com o consumidor. Hoje o IA, ele traz muitas informações que permite que a gente entenda quem que está me conectando e como que eu posso oferecer um melhor serviço, uma melhor experiência com a gente. Mas eu não sou expert de tecnologia, vou deixar para a André aqui, que é a expert de tecnologia aqui. Boa, gente, eu acho que contribuindo um pouco, né, a Mi foi muito sábia aí nos pontos quando ela fala dessa relação, né, da empatia, do escutar, do entender. Nós temos duas pessoas ali, né, a gente tem o cliente, tem a pessoa que está ali para receber aquela reclamação, e a Mi falou muito dessa relação do cliente com essa necessidade, dessa empatia e dessa troca. Olhando para o lado do atendente, quando você falou dos 70 centímetros ali, ele também não é fácil, né? Ali são várias informações, vários procedimentos, cada cliente com uma necessidade diferente, e também um ser humano que às vezes está no seu início de carreira, que está aprendendo, que não sabe se é aquilo ainda, né, que ele nasceu para fazer. Eu sou cria do atendimento, eu comecei como atendente e eu percebi o quanto me especializar, ouvir, escutar, aprender me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Foi essa base, esse encantamento inicial que me permitiu falar, poxa, eu estou no meu lugar. Aqui eu escutar o outro, me relacionar, vai fazer a minha carreira crescer, evoluir. E eu acho que foi isso que brilhou os meus olhos e eu estou na área de atendimento, de CX, de CS e vou continuar para o resto da minha vida, porque essa relação do servir. Primeiro a equipe, o atendente que está na linha de frente, que não é fácil. Eu acho que a vida dele atrás era mais complexa,
complexa. Hoje em dia ele tem vários canais de atendimento, voz, chat, e-mail, WhatsApp. Como é que ele atende nesses diversos canais para oferecer o melhor serviço para o cliente? Agora está entrando IA para facilitar a vida dele. A Mi falou muito, né, da questão da IA para o cliente. Então ele entra lá no chatbot, ele consegue resolver muitas vezes as questões com uma IA. Mas vamos combinar? Qual de nós aqui já não entrou no atendimento e foi atendido por uma IA e ela não foi resolutiva e te impede, às vezes, de falar com o humano? Acho que também esse cuidado de como a gente lapida a nossa IA para ela ser eficiente, sem interromper esse contato com o humano quando é necessário, é fundamental, né? Então, aí ela tem que chegar para acrescentar essa experiência, para encantar esse cliente e falar, poxa, foi resolutivo. Não para impedir o contato com o humano. E é onde que muitas empresas caem nas armadilhas, que acha que é só implantar IA, colocar uma FAQ por trás, ou que ela vai ler, o cliente vai dando várias informações, ela não está totalmente preparada para responder, né, para dar a solução. E principalmente a IA também, gente, tá para o atendente. Às vezes, lembra antes da nossa época que a gente tinha que entrar nas matrizes de atendimento, nas árvores, e como tabula, e como responde, entrar lá naqueles materiais gigantescos. Hoje a IA também chega a serviço para que o atendente, ele coloca lá como tratar tal demanda, onde eu busco tal informação, a IA responde para ele de uma maneira muito mais fácil de atender, para que ele responda de uma maneira resolutiva, cordial. Então a IA, ela pode ajudar de várias maneiras e várias formas, mas eu acho que quem desenha IA é um humano. E a gente tem que entender a necessidade do nosso público, do nosso cliente, para que ela venha a colaborar. Não ser uma... eu brinco que tem a retenção e tem assim, eu estou impedindo dela entrar. Eu acho, do cliente entrar. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que prestar atenção. E, de novo, ela está aí. Em qualquer lugar que a gente vai, até hoje, né? A gente coloca no Gemini, procura no chatbot, traz um monte de informação. Mas o que a gente filtra daquilo para a realidade? Quanto aquilo faz sentido? Ela não é a mãe de todas, né? Agora, ela veio para realmente fazer esse filtro e a gente poder ser cada vez mais inteligente com a colaboração da IA. E eu vou trazer para a realidade da venda direta, vou puxar a sardinha de novo para a venda direta. E é interessante, a Mi deve passar muito isso até nas franquias, o atendimento para força de vendas. Como a força de vendas busca no meio é lógico, um atendimento básico, uma informação mais de dia a dia, ela busca, tudo bem, uma informação pronta, meio óbvia. Mas quando aperta o calo, ela quer falar com alguém que a escute e ela fala assim, eu quero ser ouvida e eu quero que o meu problema seja o centro da atenção. E aqui tem um detalhe para quem está nos assistindo. Como é que a gente coloca muitas vezes no centro das atenções o nosso produto? Principalmente quando a gente trabalha com um startup, que eu aponto para a Andréa, que agora está na startup. O produto é o centro de tudo. Mas quantas vezes o centro de tudo, em determinado momento, é o consumidor, quer dizer, em todos os momentos é o consumidor, mas em determinado momento é o meu colaborador, porque Sim. ele é o cliente naquela situação. Em determinado momento é um possível até fornecedor, porque ele é parte. E aí volta para um assunto que a Mi comentou. Tudo está interligado. Conexão. Entendi. E aí eu acho que é o que nos trouxe aqui hoje. Conexão. Conexão no mundo da venda direta e em todos os mundos do varejo, em todos os canais. A Michelle me comentou que na hora do almoço a gente estava comentando, a gente teve um tempo que tudo era muito compartimentado. Você era especialista na tua área, então você subia muros e era especialista na tua área e estava ótimo. Eu, particularmente, era do muro das vendas, então não me preocupava tanto com o operacional. Até que um dia a Natura me promoveu a operacional, fui para dentro da empresa e falei... Nossa, como é que é esse mundo da operação, né? E fui assumir a gerência do atendimento. E hoje o que eu sinto é que, como não tem mais esses muros, as baias tão baixas, cada vez mais a gente precisa entender de tudo um pouco e principalmente o que permeia tudo isso, que são as pessoas. E aí vem uma pergunta. Essas pessoas estão convivendo com as baias mais baixas, com expectativas diferentes, com gerações também muito mais mescladas. Com operações, no caso a Andréa, ela passou até pelo Banco Will, que também era muito intergeracional. Sim.
como trabalhar com essas expectativas? As baias estão baixas, essas expectativas intergeracionais e uma linguagem assertiva. Bom, acho que é um desafio tanto para a visão ali, para a estrutura de consumidores, porque a gente tem consumidores com necessidades diferentes, de gerações diferentes, mas quem atende também tá mesclado. Eu tinha atendentes de 40, de 50, de 20, né, anos. E aí, como é que a gente também conduz essas peculiaridades nesses dois universos? Eu acho que, primeiro, a gente entender as necessidades do público. Porque, por exemplo, um público que talvez... eu tinha clientes, por exemplo, que tinha 50 anos, não entendia muito bem a fatura, não sabia o que era o descritivo, como é que ele tinha que pagar. Então, a forma que você vai explicar para aquele público é diferente para uma pessoa que talvez já é mais digitalizada, que já sabe como resolver pagar pelo aplicativo, por exemplo, né? Então, treinar muito bem quem está prestando esse atendimento, capacitando para ouvir essa necessidade, se explicar da maneira adequada para essas diversas gerações, é fundamental. Então, para mim, capacitação, olhar para o público que está atendendo e para o público que está buscando essa informação é importante. Uns são mais imediatistas. Lembra no passado? Entrava em contato no atendimento, pedia lá 5 dias úteis, vou te mandar para o segundo nível, aguarde que a outra área vai te atender, ou eu vou te transferir para a célula especialista. Hoje em dia, a maioria dos clientes não aceita esse tipo de condição, esperar 5 dias úteis ou esperar muito para ter uma resposta. Ele quer resolutividade, ele quer ali que a pessoa compreenda a necessidade dele e resolva na hora, que é o famoso first call resolution, resolver no primeiro contato. Mas que tipo de autonomia também você dá para que o atendimento consiga resolver isso rápido? É óbvio que a gente não vai resolver tudo na hora ali, porque tem situações que exigem uma análise mais profunda, especialmente em banco, né? Quando a gente tem ali, tem uma possível fraude, ou tem um golpe, ou tem alguma coisa, a gente precisa estudar, precisa analisar quais foram as situações, mas o cliente, ele espera pouco. Todo mundo aqui, o tempo é dinheiro, né? A gente precisa resolver muito rapidamente as questões. Então, primeiro ponto, acho que é dar o máximo de informação, dar clareza para as gerações, explicar quais são os pontos. Eu acho que isso até transcende a questão das gerações. Acho que você acolher, explicar a situação, ser transparente, dar a solução se possível, e se não, falar assim, não tem problema errar, o problema é não resolver. A gente tem que resolver. E aí, o quanto mais rápido a gente consegue resolver isso, dando autonomia para o atendente, ou a gente também resolvendo no segundo nível de uma forma eficiente, para que aquele cliente não precise recontatar, porque a gente foi solucionador, é fundamental. O problema é quando a gente não resolve, aí liga uma, liga duas, vai para o chat, vai para o WhatsApp, vai em todos... E assim, o cliente, ele começa, como a maioria das empresas estão dando diversos canais, aquele cliente se torna vários, porque ele vai para vários canais, né? Então, é muito mais fácil você ser ágil do que se você administrar essa ansiedade, essa duplicidade de contatos. Então, aí que está a inteligência do negócio. É a gente colocar essa questão do first call resolution, a gente evitar a rechamada e dar o máximo de autonomia possível para o atendente. E vamos combinar, na época que a gente era atendente, era tão gostoso quando a gente tinha autonomia para resolver na hora, né? E o cliente sai satisfeito, a gente fica feliz, a nota da qualidade, o famoso CSAT, vai lá no alto, porque aí você tem um poder, você empodera a pessoa que está ali para resolver, e é gostoso você atender o cliente quando você tem autonomia para poder resolver. Então, nas minhas operações, eu sempre mapeio os principais motivos de contato, o que dá para uma IA responder, o que dá para o humano responder rapidamente, o que não dá, o que vai para um segundo nível, e que vai para o segundo nível, a gente também trabalhar com as áreas internas para sensibilizar que essa jornada, ela transcende as baias, né? Eles estão lá para resolver o problema do cliente. Quanto mais ele responder mais rápido, a gente pode sanar essa questão, e a marca, a empresa vai ser muito bem avaliada, e principalmente fidelizar esse público para nós. E fidelizar numa hora de dor. De dor. Exato. Né? Aí que tá o lance, aí onde a gente conquista de verdade. Aí ganha jogo. É isso aí. Ganha jogo. Aliás, ganhar jogo é hoje uma luta diária, né? Sim. E aqui, atendimento, uma coisa que a gente sempre falou, atendimento personalizado. E o sonho de consumo do atendimento personalizado. E aí eu queria trazer o atendimento personalizado versus a necessidade que a gente tem também, que a Deia comentou, né? Eu preciso ganhar escala, eu preciso ser rápida, eu preciso ser eficaz. Como é que hoje... nessa busca que a gente tem de querer ser olhado, a gente adora atendimento personalizado, mas a gente também tem as nossas DRS, a gente também tem que ter as nossas operações
acontecendo, como é que a gente faz isso versus escala? Acho que a gente tem um super desafio, né, Má? Acho que quando a gente fala de personalização, né? O consumidor, ele está aí e ele tem uma expectativa em cima de uma dor ou de uma necessidade que ele tenha. E quando a gente fala de, puxa, como é que eu quero ser atendido? Eu, de verdade, quero que o meu problema seja resolvido, que aquilo que eu preciso seja resolvido rapidamente. É legal que eu ligue, você saiba que a Michele está ligando, está chamando, está mandando mensagem. É sensacional. Sabe que eu gosto de amarelo, que eu gosto de azul? É sensacional. Mas mais importante que isso, que é a velocidade com que eu sou atendida. Porque hoje o tempo está cada vez mais escasso, né? Até na Bíblia já diz que os dias seriam encurtados. E é esse tempo escasso que a gente já vive. Então, essa velocidade também é extremamente importante. E quando a gente fala de massa, eu acho que a gente nunca pode perder a essência dessa interação humana. Então, para você massificar e olhar, puxa, eu tenho que oferecer a experiência, mas eu tenho que oferecer também aqui uma operação saudável, né? O IA, ele traz isso. Tem coisas muito rápidas. Eu quero saber qual é a loja mais próxima ou qual é a consultora mais próxima que eu tenho da minha casa. Eu não preciso falar com alguém. Eu digito o CEP. Oi, Marcela, tudo bem? Mais perto da sua casa é a consultora Maria. Isso é sensacional, não precisei falar com o humano. Ali resolveu. Então, a gente consegue, o funil, né, o famoso funil de atendimento, ajuda bastante. E aí você pode trazer essa personalização para o próprio IA, para os próprios robôs que você tem ali operando isso. E isso ajuda a diluir em termos de custo. Como é que é a sua operação? Puxa, isso aqui é uma demanda simples. É a famosa árvore de diagnóstico. Isso aqui é simples, eu consigo mapear, eu consigo oferecer uma informação e eu consigo personalizar, porque se eu tenho já... Porque IA basicamente são dados, tá? É dados. Então eu pego, sei que a Marcela está me chamando, que esse celular é da Marcela, eu sei que a Marcela me chama, tem esses hábitos de consumo, eu consigo interagir aqui com ela. Eu crio uma regrinha, eu programo e eu consigo. Não, peraí, agora tem um problema. Então a Marcela vai passar para o João atendê-la. E aí o João resolve a demanda. Então é sempre um equilíbrio, né? Entre o que você consegue reter num bot e o que você precisa de um ser humano. O que não pode acontecer, e aí eu sou assim, chata ao extremo. Você não pode não ofertar ao ser humano. Porque dentro da pergunta que você fez para a Andréia, as gerações estão aí. Então, assim, eu me resolvo muito bem com o bot ali. Só que quando eu tenho problema, eu tenho que ter fácil acesso ao humano. Eu quero alguém resolvendo o meu problema. Agora, eu pego os meus pais não querem o bot. Ele quer o humano. Então, a gente tem que ter essa possibilidade. E aí, eu pego a geração do meu filho fala, o que é isso? Falar com o humano, vamos aqui. Tá aqui, resolve rápido. Então, é essa possibilidade, é a convivência do modelo híbrido com um olhar eu tenho várias gerações convivendo simultaneamente. Então, como é que eu atendo à necessidade deles? E sem sombra de dúvida, a gente fala muito de experiência, né? E a experiência, ela começa no mapeamento da tua jornada interna de tudo que está acontecendo. E a capacitação do cara que programa o bot e a capacitação do teu profissional de atendimento. Porque esse cara bem capacitado, isso vai fluir melhor. Quando hoje eu estou falando de vendas, mas eu não estou mais na venda direta, eu estou nas lojas físicas, né? Toda vez que eu falo com o meu balcão, eu estou falando aí de 7 mil pessoas espalhadas nesse Brasilzão, é sempre conhecimento é o diferencial, é o que você leva para casa. É algo que o PJ te fornece, o conhecimento é PJ, mas é algo que eu levo para a pessoa física, é aquilo que vai somar e ninguém me tira. Então, conhecimento, a gente tem que munir muito de conhecimento, de diferentes modos, porque lembra, da mesma forma que a gente tem intergerações do consumidor, a gente tem intergerações do time também. Na loja física não é diferente, a gente tem várias gerações ali convivendo. Então a gente precisa ter plataformas e meios pelos quais nós desenvolvemos o conteúdo e que essas gerações elas tenham acesso e consigam captar a mensagem. E aí você vai ter que falar 1, 2 vezes, 3 vezes, você vai ter que fazer reciclagem. É necessário, é o conhecimento que está ali. Porque com tudo isso em mãos, você equilibra. Então, se eu tenho
O cara que programa, a área de TI, o programador que está programando um bot, com conhecimento, com vivência, ele vai cada vez mais refinar. E o outro recado, hein? Bot não é uma coisa estática. É algo que o que você hoje é uma exceção, amanhã vira processo. O que é exceção hoje, amanhã vira processo. Se foi para um humano porque não tinha na árvore, isso deveria estar ali para acelerar. É lógico que a relação, o contato, ele vai acontecer, mas você não pode perder. Então, o cara, ele tem que entender e ele tem que estar em loco, ele tem que estar acompanhando. Da mesma forma que no atendimento, o cara que está ali, ele tem que ter muito conhecimento, porque esse consumidor já passou por um bot. Então, como é que ele vai ali? E aí você trouxe, né, na tua fala, de, poxa, quem está na linha de frente, quem está ali, quem está na venda direta, precisa ter uma retaguarda muito forte e precisa ter confiança. Porque quando a gente está falando desse tete a tete com o consumidor, ali na hora do vamos ver da história, ele precisa ter a segurança de, se eu precisar de algo, eu sei a quem recorrer e esse alguém me passa confiança de solução. Então, a gente precisa ter isso muito mapeado, muito desenhado e muito claro para todos os níveis da organização. Porque você falou das baias baixas, é isso, é uma jornada muito mais clean, onde todo mundo tem um único objetivo. O consumidor, o cliente, ele está no centro dos negócios, onde você desenha toda essa jornada, todo esse caminhar que você tem, e todo mundo sabe, puxa, o que a gente quer? O consumidor, o cliente, ele está no centro dos negócios, está no centro das decisões. Então, tudo isso colabora para que você possa oferecer uma experiência super bacana para aquele consumidor, uma experiência muito bacana para o teu colaborador, para o teu vendedor que está ali no tete a tete, para o teu atendente que está no back-office suportando. E mais do que isso, para mim é essencial, todo mundo tem que ir para a linha de frente. É uma experiência, assim, que não tem para ninguém. Você está ali, você está entendendo. Puxa, o que eu fiz? Eu fiz uma campanha e essa campanha é linda, maravilhosa. Como é que ela se aplica na ponta? Venda direta. Fiz uma revistinha. Nossa, que sensacional. Mas como é que o consumidor, como é que o time de vendas está conseguindo apresentar aquela campanha? Como é que ele faz ali? Então, essa retaguarda é extremamente importante, porque aí você sabe, peraí, mas eu coloquei isso aqui, achei lindo, mas o quanto ele é efetivo, não é. Precisa ter esse feedback. E esse feedback não adianta esperar sentado no escritório, tá? E aí chegou o fogo no parquinho. Agora vamos para a prática. Porque a prática... Agora eu gosto. Agora eu gosto. Chegou na revistinha, né? Chegou lá na revista. Aí a consultora vai atender o cliente. Vida como ela é. Aí o cliente pergunta se aquilo tem ácido hialurônico, mas não está na revista. Então ela vai ligar para algum lugar? Ela não vai ligar. Ela quer rapidamente aquela resposta. Ela vai ligar para a líder dela, que a líder dela também não sabe, vai perguntar para alguém, vai entrar no app, vai entrar em algum lugar. A gente quer resposta rápida e aí tem um detalhe. Teoricamente, é o que você acabou de falar, já tinha que estar na revista. E como é que a jornada está toda interdependente? Por quê? Fogo no parquinho. Por que não foi mapeado que aquela informação tinha que estar na mão do cliente, na revistinha, porque alguém que poderia ter atendido esta consultora, poderia ter atendido esta líder e tirado a dúvida, retroalimentasse uma área de informação dentro da companhia. E aí que, para mim, pega fogo. As coisas dentro da baia baixa, como é que ela circula a informação? A treta toda acontece quando a gente equipa demais todo um atendimento, toda a área de marketing, seja qualquer coisa. Eu equipo demais e não tenho eficiência demais. Aí pega fogo, porque na hora H eu perco venda. Por isso que eu falo que aí esse é meu assunto, porque eu não posso perder venda. Na hora H eu tinha que ter a resposta para o consumidor. Posso ter feito trocentos movimentos dentro de uma companhia, mapeado processos, CSAT maravilhoso, tudo lindo. Sim. O consumidor me perguntou assim, tem ácido hialurônico? Não sei, cri, perdi a venda. Eu tenho certeza, Má, que independente das empresas, acho que tem um grande movimento de cada vez mais munir todos os meios de vendas com todas as informações. E às vezes falha. O problema é o que você faz com essa falha. Sim. Para mim, o grande problema é o que você faz com a falha. Eu tive a oportunidade de estudar na Disney.
E eu fiz a Universidade Disney. E uma das coisas que lá se permeia muito, um dos valores é, puxa, você tem processo para tudo, isso é muito legal. Ele não pode ser engessado, ele tem que estar em constante evolução. Mas o que é uma exceção hoje não pode ser exceção amanhã, ele tem que virar processo. Então, para mim, é fundamental que as empresas criem mecanismos de registro de tudo que é exceção. Então, se eu recebi uma demanda de tem ácido hialurônico ou não nesse produto, isso deveria ir para um book, uma ferramenta, um portal, uma plataforma, sei lá o quê, que alimentasse, porque na próxima revistinha isso já teria que estar. Porque é justamente o que você resolve. Eu cuidava do atendimento das consultoras. Me lembro o dia que saiu um bendito batom na novela das 8, né? Da Rede Globo. A novela ainda tinha muita relevância naquela época. Era da Tancinha? Eu nem lembro que novela. Olha, era um vermelho abençoado que no primeiro horário, a operação abriu, a consumidora ligou qual é a cor do batom que estava... E a gente não tinha essa informação, porque nem tinha visto que o batom era o batom da Natura que estava naquela campanha. E disso saiu ações de, puxa, toda vez que você vai para a mídia, você tem que munir o atendimento com as informações. Se eu transporto isso para a minha realidade, hoje na EssilorLuxottica, toda vez que nós disponibilizamos um catálogo de produtos, de óculos para as novelas, o atendimento tem essas informações, porque pode acontecer que alguém pergunte qual é aquele Ray-Ban que a atriz XPTO está usando. Então, isso você pode ter. Então, para mim, o grande ponto é o que você faz com as falhas? O que você faz com... Eu não tenho essa informação, porque pode acontecer. Né? Como é que eu muno as minhas equipes de informações? E o que eu não tenho, tudo bem, não está legal. Não estou dizendo que é legal você não ter. Mas você não teve, amanhã você tem que ter. E tem que virar processo. Eu não posso só responder para aquela pessoa que me perguntou. Eu tenho que trabalhar isso num processo de comunicação para assegurar que todo mundo tenha a mesma informação, caso mais algum consumidor questione. Então, esse para mim é o grande diferencial das grandes companhias. Não dá para dizer que a gente vai ter 100% das informações. Eu não tenho essa expectativa, porque a gente tem muita coisa acontecendo, né? Nós lançamos recentemente, trago até um case aqui, ó. Nós lançamos recentemente os óculos inteligentes aqui no Brasil. Já é um sucesso fora e a gente trouxe para o Brasil. Ray-Ban Meta, Oakley Meta. Primeiro dia de lançamento, abertura, abrimos com as lojas da Ray-Ban e as lojas da Oakley. Cara, tinham perguntas ali que foram surgindo do consumidor brasileiro que nós não tínhamos capturado. Isso a gente já tinha lançado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Não tinha um book de perguntas. Os nossos treinamentos já estavam muito preparados do que nós já tínhamos vivido. Mas, assim, o consumidor brasileiro chegou fazendo algumas perguntas que a gente falava assim, poxa, isso aqui não estava ali. Então, que bom que fizemos. Então, a gente pôde testar dentro das nossas lojas, ambiente controlado de perguntas, mapeamos e retroalimentamos os nossos materiais de treinamento para que todas as outras 1.000 e tralala lojas, 1.500 lojas que nós temos no mercado brasileiro tivessem a mesma informação. Então, isso pode acontecer. Então, acho que cada vez mais as empresas elas têm que se preocupar de como é que eu retroalimento, como é que eu trabalho isso internamente para assegurar que essa experiência do consumidor, que um consumidor teve, que não foi a melhor, isso não seja o mesmo para as demais. E até complementando, assim, às vezes a gente não tem todas as informações do produto, enfim, aí pode ter tido um gap no processo. Mas a gente tem uma informação muito rica, que é quando o cliente entra em contato falando que deu ruim. E aí, esses motivos de contato, a gente tem, a gente sabe. Então, por exemplo, na revistinha que faltou ácido hialurônico, a gente sabe que na revistinha 25 teve muita reclamação do produto do ácido hialurônico. Então, nos próximos, a gente tem que detalhar. Então, pega quantas clientes, quantas consultoras, quantas pessoas entraram em contato falando disso. E assim, no mundo corporativo, a gente mede o contact rate. Quanto menos contatos a gente recebe, mais eficiente está o processo. Então, se tem gente falando que não está bom, a gente tem que ouvir esses motivos de contato. A gente tem que pegar essa voz do cliente
cliente, transportar em dados e nelas gerações. E aí entra o nosso papel de falar assim, olha, tivemos X clientes reclamando desse óculos, reclamando desse ponto. Área de negócio, vamos melhorar isso no site, vamos melhorar isso na revistinha, vamos colocar isso na IA, vamos treinar o atendente, para que a gente seja cada vez mais proativo. A gente tem dado, a gente tem informação, mas o grande ponto é como é que a gente trabalha essas informações. O mundo dos sonhos é a Marcela ligar lá no atendimento, assim, olha, Marcela, eu vi que você entrou em contato com a gente falando do ácido hialurônico, eu vi que você tentou fazer uma compra no site, ou tentou fazer alguma compra, eu vi que você tentou usar o cupom de desconto, não deu certo, tá aqui o cupom. E todos esses dados de vários canais, a gente tem. O que falta é inteligência para a gente poder ler isso e transmitir isso em serviço, em cuidado para o cliente. Porque assim, quando você antecipa o problema, é onde gera o encantamento. E a gente tem muita informação. As nossas consultoras são grandes, elas contribuem para esse processo funcionar. Muito. E as coisas, né, a venda girar de uma maneira muito rápida. Então, todo feedback é importante, a gente tem que elencar os motivos de contato e trazer para dentro para melhorar os processos, como a Mi conversou, né, a Mi citou. Processo, a exceção vira um processo e a gente vai cada vez mais tendo respostas para várias dúvidas e vários aí problemas. vai numa coisa que é o canal, né? Como é que eu crio canais para ouvir? Porque às vezes também eu abro 25 canais Sim, não que se cada interligam. um que não se interligam, né? Então aí às vezes também para numa gestora, por exemplo, numa gerente que ouviu aquilo, mas também não levou para frente. Exato. Também como é que é a fluidez da informação. E eu fui sacana, né? Eu peguei bem o ácido hialurônico para ser um trava-língua, para judiar das minhas convidadas. Ai, que sacana. E aí eu queria ir pra gente evoluir mais um pouco. Eu queria até fazer uma provocação para quem está nos assistindo. Dentro desse olhar, como é que eu capturo o que o cliente não perguntou? O cliente não falou. Nem na hora da compra e nem no pós-compra. Porque às vezes, eu vou dar um exemplo. Eu adoro esse exemplo, que é meu. Fui eu tirar sobrancelha, meu parceiro Luiz. Beijo, Luiz. É um designer de sobrancelha em São Bernardo, que é de onde eu sou. Vou lá, nunca tinha tirado sobrancelha. Como é que ele capta a minha expectativa, que eu não sei também dizer, porque a gente também, por trás de um desejo, de uma necessidade, tem outras coisas subliminares, né? Aí o Luiz vai e fala assim, Marcela, como é que você quer a sua sobrancelha? Isso já faz alguns anos, né? Eu, que não sabia dizer como eu queria minha sobrancelha, falei, 15 quilos mais magra. Como é que a gente captura os desejos, que são desejos, às vezes, de um óculos, que é me deixar mais magra, que é disfarçar alguma imperfeição. E aí, como é que eu capturo o que é subliminar, o que não foi dito? É complexo, porque às vezes a expectativa não foi atendida, não do objetivo, não é do bem material, não é do intrínseco, é do extrínseco. Aqui eu acho que fica uma possibilidade de ganhar o jogo. Porque é o que a Mi falou, porque eu tenho que ter uma escutativa diferenciada. Um interesse genuíno, né, Má? Genuíno. Porque assim, ó, vamos supor, você chegou pra mim e falou assim, ó, emagreci 15 quilos. Talvez a sua realidade de antes, assim, eu gostava de uma sobrancelha mais arredondada. Aí agora eu quero uma sobrancelha mais arqueada, um olhar mais aberto. Eu quero disfarçar, quero que olhe pra cá para não olhar pra cá, né? Então, assim, acho que esse interesse, o que você procura, o que você busca, como você tá se sentindo, né? O que você precisa? Às vezes a pessoa chega ali com uma necessidade A e ela sai, você vende um produto, quando você vai ver, você já tá vendendo vários, porque ela falou, poxa, eu quero isso também, posso usar um lápis, posso usar um rímel, posso usar alguma outra coisa que vai ressaltar as coisas positivas que eu quero trazer. Eu também emagreci bastante nos últimos tempos, aí eu falo, gente, antes as minhas roupas eram umas, agora eu mudei o estilo de vestir, então, quando eu olho meu guarda-roupa... Tá linda? Tá linda. Ai, obrigada, gente. O meu Chique. guarda-roupa mudou totalmente, o jeito da gente se colocar. Então, a gente está em constante mudança. E se a gente que está lidando com o público não tiver esse interesse genuíno de questionar, de perguntar o momento, como se sente, o que busca, se isso faria sentido para você, sugerir, recomendar, conhecer o seu público para poder sugerir o melhor para ele. E às vezes essa necessidade está escondidinha ali. E aí quando você consegue puxar esse fio da meada, vem um excelente negócio e é uma relação de ganha-ganha, porque às vezes o outro nem percebia que ele queria aquilo e agora ele tá usando e tá querendo falar, poxa, ela foi uma excelente consultora. Ela conseguiu identificar o que nem eu ainda tinha identificado, ou dado clareza que eu precisava daquilo, né? Por isso que eu acredito e sou apaixonada pela venda direta.
Porque eu posso ter, por exemplo, na compra, né, a gente já falou bastante, até na hora do almoço, sobre e-commerce. Um e-commerce, ele pode ter vários gatilhos, várias promoções, vários artifícios de marketing, mas a venda presencial ou uma venda por influência, uma venda com uma consultoria, ela capta, às vezes, aquela lifestyle, Sim. aquele desejo escondido, aquele, poxa, eu te conheço tão bem, acho que faria tão bem agora você esperar o Matheus, que é o filhão que está fazendo intercâmbio no Canadá, ela já contou tudo. Esperar o filhão quando chegar do Canadá, com uma mudança no quarto dele, que tal fazer uma repaginada no quarto? Ou seja, é o interesse genuíno, o conhecimento, o relacionamento me dá oportunidades de negócio. Então, a venda direta eu acho que é mágica por isso. Porque ele me dá a oportunidade de, mesmo quando eu não tô vendendo, eu tô me relacionando e tendo oportunidades de criar negócios, de criar situações, de criar recomendações. E isso é incrível, né? Exatamente. Você estava falando da consultoria. Para mim, é sobre isso. Eu acho que a venda direta... Acho não, que quem acha não acha nada. Eu tenho certeza que a venda direta é algo muito especial, é algo que você consegue fazer diferenciado, porque você identifica quem é o teu consumidor, por mais que você conheça. Eu acho que esse é o cuidado. Esse consumidor, ele vai evoluindo, então é importante você ter um olhar super atento e ter esse cuidado de atenção. A Déia usou o termo de interesse genuíno, é sobre isso, de você enxergar quem está do outro lado, qual é a necessidade. Não dita, porque a dita é fácil atender. Aquela que não é falada é a complexa. Para que você possa ofertar a melhor solução. E a melhor dica para isso é você fazer perguntas abertas, para você começar a entender em que momento aquele consumidor está, que momento aquele cliente está, o que ele está buscando. Porque essas perguntas abertas, e perguntas abertas não é o sim ou não, hein, gente? Vai investigando, o que você espera, o que você almeja, onde é que você quer ir, enfim. Isso é extremamente importante, né? Estou trazendo muita referência do segmento óptico que hoje eu trabalho, mas dentro das óticas não é diferente. Entra um consumidor que pode ou não ser usuário de uma lente oftálmica, de uma lente de prescrição, ou a famosa lente de grau, e aí ele entra e, se ele não é usuário, de repente ele passa a ser. Como que é? O que a gente vai falar de campo de visão para ele? Então, como que eu vou trabalhar? Qual é o interesse? E uma das coisas que eu sempre trabalho com o meu time de balcão é... Pessoal, vamos contar essa história. Quais são os diferenciais? O que ele almeja? Quais são as possibilidades de investimento dele? Aqui a gente está falando só de solução, mas existe um pouco do que cabe no bolso do consumidor que está na tua frente. Então, um bom vendedor de venda direta entende exatamente qual é o momento daquele consumidor para entregar a melhor oferta. E isso vai gerar confiança. Confiança traz consumidor de volta. Pode ter certeza disso, ele não desiste de você. E é importante, porque no momento em que você se dispôs a entendê-lo, cara, você ganhou ali, você conquistou esse consumidor. Só que não dá para ter o interesse genuíno, gerar confiança, se você não conhecer o seu produto. Então, primeiro você compra o seu produto, depois você vende. A gente não vende aquilo que a gente não compra. Muito bom. Agora... estamos indo para os finalmentes. Já? Rápido. Nossa Senhora! Se deixar, a gente fica aqui o dia todo batendo esse papo Né? delicioso. Queria, para a gente alinhavar a final, queria trazer até uma construção de palavras que mostrasse, assim, nesse ecossistema que a gente está vivendo dos empreendedores, da venda direta ou não, quem está nos assistindo, buscando caminhos para se conectar com o cliente, para ganhar jogo. 3 palavras, 3 termos, 3 coisas que você acha que não pode faltar na tua operação, não pode faltar na operação de nenhum empreendedor, nenhum empresário. O que tem que ter? Você falou uma que agora mexeu comigo, que é confiança, mas eu queria que você trouxesse que tendências, que expressões você acredita que um atendimento tem que ter, uma linha de
de cuidado de pessoas de frente tem que ter? Bom, eu não vou falar diferente. Conhecimento é a primeira palavra. Tem que ter conhecimento, mas tem que ter proximidade. Conhecimento puramente é conhecimento. A proximidade junto com esse time de linha de frente é fundamental. E tem que ter, vou trazer a palavra conexão, tem que ter conexão interna. Não adianta jogar o time de vendas lá e falar, vai lá, faça acontecer. Não. Tem que ter conexão interna, tem que ter um ecossistema super estruturado para suportar quem está ali na linha de frente. Porque é um time apaixonado. O time de venda direta é aquele time gostoso, apaixonado. Eu comentava, Black Friday, gente, eu fui para campo, fui fazer rodei 1.000 quilômetros. A André brincou, eu te vi aqui numa hora, depois 2 horas depois você estava ali. É sobre isso, é engajamento desse time que está na ponta, é trazer energia, é contaminar, é transbordar tudo aquilo que a gente vai consolidando e vai organizando. E eu vou adicionar uma quarta. Time de back-office, retaguarda, tem que ir para campo. Boa. Não dá para ficar dentro do escritório. Boa. Tem que sentir na pele o que está acontecendo. Não tem que ficar falando que pandemia tirou a gente do campo. Não, a gente sarna. tem que ir para campo. Então, e tem que ir para campo para sentir na pele como Isso. funciona. Porque aí apoia. Porque aí, vamos ver, os nossos colaboradores de venda direta se sentem ouvidos, sente que as dores deles estão compartilhadas. Espera aí, é fácil. Você decide lá no escritório, mas não está aqui no dia a dia. Você decide lá e eu que estou aqui no tete-a-tete com as minhas consumidoras. E é sobre isso, é viver o dia a dia. Isso traz uma riqueza de insumos para dentro da companhia fenomenal. Amém, Mi. Bora. Vamos acontecer. Deia, contribuições aí do que não pode faltar na tua visão. Bom, para mim, a questão da relacionamento, Mi, a parte de relacionamento interno, dentro da empresa, fora da empresa, com o cliente, com quem está na linha de frente, a gente entender essas diversas necessidades de tantos stakeholders fazem muita diferença. A parte de... A Mi falou muito dessa questão da voz do cliente, né? Eu também colocava lá o dia do cliente, né? Muitas pessoas iam para a linha de frente para a gente atender, faz muita diferença. É muito importante quem está ali no back-office, a gente brinca sentado na mesa, resolvendo ali, desenhando o sonho, né? Quando a gente vai para a realidade, a gente vê o quanto isso pode ter não seguido exatamente a expectativa, e aí esse feedback, essa necessidade do cliente trazendo essas mudanças fazem o produto e o processo ser cada vez melhor. E eu falo muito que assim, a tecnologia veio ao nosso favor, mas que a gente não substitua, quem faz a tecnologia ainda é o humano também, né? E que a gente consiga fazer com que ela seja eficiente e que o humano tenha tempo de melhorar cada vez mais os relacionamentos complexos. Muito profundo, muito profundo. Vou dar minha contribuição também. Tem que ter empatia. Sim. Tem que ter empatia de se interessar. O interesse por não ficar em si mesmado, como a gente falou no almoço, né? Não ficar só no meu negócio, na minha startup, no meu problema, né? No problema do colaborador, no problema do cliente, é querer compartilhar, é querer lifelong, esqueci em português, vontade de evoluir sempre, aprender pro resto da vida. Então, a minha contribuição de empatia aqui também, pra gente entender as várias situações, as várias expectativas e continuar a jornada. Queria agradecer demais a oportunidade de continuar essa história, essa jornada com vocês. Admiro demais a potência dessas duas feras. Queria agradecer, deixar aqui a minha admiração e pedir, Michele, deixa aqui seus contatos, Deia, deixa aqui os contatos, se alguém se interessar por conhecer mais do trabalho de vocês. Aqui os contatos, a câmera de vocês. Boa, Má. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Que alegria estar com você, com a Mi. Nós vivemos juntas o dia a dia por muito tempo. Hoje a gente não está totalmente no dia a dia, mas sabe aquele carinho que é eterno? Assim, acho que quando a gente se encontra, parece que a gente nunca esteve longe. E assim, é uma admiração constante. Eu acompanho você, acompanho a Mi. Acho que essa alegria de estar perto de mulheres e ajudar as mulheres a ocuparem os seus lugares e a crescer
fazem toda a diferença e é como se for... É a gente crescendo junto, né? Com certeza. Então, obrigada por esse momento, por a gente estar aqui trocando. Foi uma alegria para mim. No meu LinkedIn é Andréa Menezes Souza, então, por favor, me adicione, vamos conversar, trocar experiências. Também estou no Instagram, eu, Andréa Menezes. Então, será um prazer recebê-los e a gente continuar esse papo de outra maneira. Meu grande beijo, muito obrigada. Arrasou, arrasou. Falar depois da André sempre é difícil, né? André é sempre inspiradora, né? Má, obrigada. Mais uma vez, me sinto honrada em poder estar nessa mesa com duas super profissionais, mas também duas grandes amigas. Que delícia poder trocar esse tempinho aqui com vocês, falar bastante de venda direta. É da venda direta que começa essa amizade. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir. Se pude contribuir com um pouquinho, assim, meu coração se enche de alegria. Obrigada a vocês por terem nos escutado esse tempinho. Espero poder ter contribuído com vocês. E vocês me encontram no LinkedIn, Michele Lima, Michele com 2 L's no final. Espero vocês. Eu agradeço um dia vocês terem dado voz a mim, acreditado e apoiado meu trabalho. Muito prazer ter caminhado junto com vocês e continuo deixando as portas abertas para continuar essa jornada sempre com vocês. Admiro o trabalho de vocês e me inspiro com vocês também, viu? Quero agradecer a cada um de vocês que assistiu mais um episódio do DiretaCast. Eu abro aqui as portas tanto do meu trabalho como do meu coração, né? Trazendo essas pessoas queridas. Quero convidar vocês para baixar o e-book Domine a Arte da Venda Direta. Vou deixar o QR Code aqui. É ali a minha contribuição também, falando desde um pouco de organização, um pouco dos bastidores da venda direta até a execução do canal da venda direta. Então, é também uma contribuição. Quero agradecer a BVD, sempre parceira aqui no nosso canal. DiretaCast, o canal, o podcast da venda direta. E quero, de novo, convidar vocês para se inscrever no canal. O DiretaCast está no YouTube e também no Spotify. Quero que vocês deixem comentários aqui sempre que vocês também tiverem a necessidade de conhecer algum tema. Deixa aqui anotado. Façam aqui os seus comentários, porque isso traz também crescimento para o canal e cada vez mais a possibilidade da gente trazer convidados com tanto conteúdo interessante. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, tchau. Obrigada. DiretaCast, o podcast da venda direta.